tarde. Estamos aqui para mais uma edição extraordinária, trazendo o recado de Luiz Inácio Lula da Silva à União Europeia. Nós sabemos que o Brasil e a União Europeia estão discutindo um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E os europeus, claro, resolveram de forma unilateral criar alguns entraves a esse acordo. E Luiz Inácio Lula da Silva hoje, falando à imprensa, ao lado da presidente da Comissão Europeia, ele mandou um duro recado. Vamos ver o que é que o Lula disse e aquilo que ela respondeu. Antes de irmos diretamente a esses dois momentos, eu gostaria de pedir a você, se inscreve em nossos canais, se torna membro, é importante demais. Deixa seu comentário, passa adiante. Vamos ouvir primeiro o recado de Luiz Inácio Lula da Silva. Tratamos de três aspectos desse relançamento. Um dos temas centrais é o acordo Mercosul-União Europeia. Expôs a presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil. Reiterei o desejo de meu governo de construir uma agenda bilateral positiva. Com a cooperação ativa, podemos abrir horizontes benéficos em diversas áreas. O caminho deve ser a formação de parcerias para o desenvolvimento sustentável. A Europa e os Estados Unidos voltaram a reconhecer, após ciclos de liberalismo exagerado, a importância da ação do Estado em políticas industriais. Programas bilionários de subsídios foram adotados nos países desenvolvidos em favor da reindustrialização. O Brasil, que sofreu um grave processo de desindustrialização, tem ambições similares. Por isso, o Brasil manterá o poder de conduzir as políticas de fomento industrial por meio de instrumentos das compras públicas. Unir capacidades em matéria de pesquisa, conhecimento e inovação é igualmente decisivo como resposta ao desafio de gerar empregos e fazer distribuição de renda. Queremos estabelecer uma efetiva parceria digital com a União Europeia na área de tecnologia da informação, regulação do espaço digital, 5G e semicondutores. Bem, pessoal, veja que nesse trecho Lula cita algumas coisas que a União Europeia criou de forma unilateral e que o Lula não está muito afim de aceitar, e nem os países sul-americanos. Por exemplo, criaram regras que, se não for cumprido aquilo que for acordado, os países sul-americanos seriam punidos. Não tem cabimento uma coisa dessa, tá certo? Às vezes acontece um imprevisto, não dá para cumprir determinada coisa. Você já impõe de forma unilateral punições aos países. Ele já deixou claro que isso não vai ser aceito. Outro item, a União Europeia e os Estados Unidos criam todos os dias proteções à sua indústria e fica tentando impedir que os outros países façam o mesmo. O Lula já deixou bem claro que está muito afim de proteger a nossa indústria. Inclusive, a União Europeia quer que o governo brasileiro deixe de fomentar a nossa indústria via compras de governo. O Lula também já deixou claro que não aceitará essa imposição. Agora vamos ouvir um trechinho do que respondeu a presidente da comissão, a Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos nessa? E é chegada a hora de
levar a nossa parceria estratégica a um outro nível. Nossa parceria, evidentemente, também vem com novos investimentos. Já debatemos isso em nossa conversa bilateral. A União Europeia já é o principal investidor na região e é um grande prazer anunciar que nós vamos aumentar esse investimento através do Global Gateway, que é o nosso plano de investimento internacional. A União Europeia vai investir 10 bilhões de euros na América Latina e no Caribe, e este é só o começo, porque isso vai ser complementado por investimento privado e pelas contribuições dos Estados-membros. Como vocês puderam ver aí, ela não respondeu, claro, para a imprensa diretamente aquilo que o Lula colocou no encontro, mas ela diz aí que sim, a União Europeia vai fazer investimento no Brasil. Vamos esperar para ver, porque a verdade é que o Brasil já está cansado de promessa. Enquanto o Brasil luta para salvar o meio ambiente, os países europeus, Estados Unidos e as grandes nações fazem tudo para se autoproteger e o resto que se dane. Vamos aguardar. Gostou? Passa adiante, se torne membro, dê seu comentário. Lembrando a vocês que hoje às 21h15 nós vamos estar trazendo muito mais sobre esse encontro de Luiz Inácio Lula da Silva com a presidente da Associação Europeia, e muito mais. Aonde está o dinheiro que a Lava Jato arrecadou? Por que o juiz Eduardo Apio foi afastado justamente na hora que começou a investigar essa questão do dinheiro arrecadado? Tudo isso às 21h15 na nossa live política com vocês. Obrigado, gente, e até mais. Tchau!